filmes sobre racismo, tratam sobre realidades genuínas, mas a abordagem não é feita da forma correta. É possível que alguns filmes sobre racismo tenham uma abordagem puxada pela ótica caucasiana, pela ótica de pessoas brancas. E isso, na verdade, é um problema muito crítico e muito sério em Hollywood. E hoje eu vim conversar com vocês aqui no primeiro vídeo do quadro Rafa Explica o que se trata o Salvador Branco nos filmes sobre racismo. Vamos lá? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Estamos começando um quadro novo chamado Rafa Explica. Se você gostar desse quadro, já fica atento que eu vou querer saber a sua opinião, viu? E aqui, a cada novo vídeo, a gente vai abordar algum tema relacionado ao cinema, à indústria do cinema. Seja algum movimento específico, seja algum tipo de cultura aplicada na sétima arte, alguma coisa relacionada a esse ambiente, tanto de cinema como de séries de TV. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o Salvador Branco. A gente está em um momento que, graças a Deus, tem sido emblemático para redefinir a forma como os negros são tratados e a forma como a sociedade lida com o racismo sistêmico. O que é esse Salvador Branco, Rafa? O Salvador Branco é um personagem, ou às vezes um grupo de personagens que são caucasianos, que são colocados de forma chave e categórica em produções que tratam o racismo. Ou seja, são esses protagonistas que recebem um destaque até mesmo maior do que os personagens negros e que são ali o elo de empatia com a audiência e o elo de conexão para uma melhora, para uma solução de algum problema que seja apresentado ali dentro da trama. É muito comum em filmes sobre racismo nós sermos introduzidos a algum personagem que assume esse papel heróico, que vai não apenas desbravar um território pouco conhecido, como também é apresentado de forma muito ousada, não tradicionalista e também como alguém que veio para lutar contra o sistema. Tecnicamente, o Salvador Branco é a voz que, supostamente, o personagem negro não possui, e nem mesmo a coragem necessária para poder se defender. E isso começou a se desenvolver cada vez mais no cinema lá nos anos 50 e 60, em meio ao movimento dos direitos civis dos negros. Com o movimento cada vez mais crescendo, a indústria de Hollywood teve que se posicionar em relação a isso e começou a investir em produções que abordassem o tema de racismo. Só que, na perspectiva dos grandes executivos, essas histórias só funcionariam se elas fossem contadas pela perspectiva, pela ótica de um personagem branco. E foi aí que o White Savior, o Salvador Branco, começou a se tornar uma figura cada vez mais comum no cinema, sendo até mesmo apresentada até hoje. Normalmente o Salvador Branco, ele sempre faz parte de produções que são de época, sejam dos anos 50, 60, 70, 80, são histórias mais antigas, não são narrativas contemporâneas. E aqui eles assumem essa personificação daquele que é o empoderado, que é a empoderada e que vai resolver o problema de uma pessoa negra que é tratada aqui totalmente na contramão da sua própria história, sendo normalmente abordada, eu tô aqui falando dos personagens negros, que são normalmente abordados pela ótica da submissão e da passividade. Quantos filmes a gente já viu que abordaram isso dessa forma? E talvez você esteja falando assim, nossa, a Rafa tá viajando, nunca ouvi falar disso, isso aí é mimimi. Isso não é mimimi não, isso é um problema histórico que gerou até mesmo processos pesados. Um dos filmes que mostrou muito como era essa distinção da apresentação de um personagem negro em relação ao personagem branco foi o próprio filme O Sol é para Todos, que é a adaptação da obra To Kill a Mockingbird, que é um clássico livro aí da literatura estrangeira. E aqui nessa produção a gente tem aqui o advogado que se chama Atticus Finch, que deve representar um homem negro chamado Tom Robinson, que está sendo acusado injustamente. Ele deve provar a sua inocência e aqui nessa produção o personagem do Finch é elevado a uma posição muito maior, muito surpreendente, a ponto dele ser visto não apenas como o herói da comunidade negra, como também o cara que é o exemplo de pai, o exemplo de família para sua filha. A distorção da caracterização do personagem negro aqui é realmente grande e mostra até mesmo uma apropriação equivocada da história de pessoas pretas, porque aqui o personagem do Tom Robinson, ele não assume o papel de um homem que é voraz e que luta pela sua própria história e luta pela sua liberdade. Ele é aqui um homem que está meio que à mercê de uma figura branca de poder que vai então lutar por ele e que vai conquistar a sua liberdade. Esse filme foi lançado em 1962 e desde então, a partir desse filme que foi um marco muito importante na história do Salvador Branco,
muitas outras produções vieram em seguida. Um dos problemas do Salvador Branco é também que as narrativas elas não costumam explorar tanto o arco particular de cada um desses personagens pretos. Normalmente essas produções dão muito destaque para os personagens brancos, destacando e exaltando as suas relações pessoais, as suas relações amorosas, as suas complexidades, fazendo com que esses personagens tenham características e narrativas bem tridimensionais, enquanto os personagens negros normalmente são reduzidos à sua história de sofrimento e às suas lutas, sendo reduzidos unicamente aos seus problemas raciais, sendo que muitas vezes as suas tramas, as suas complexidades, a integralidade dos seus personagens e as suas relações particulares nunca são abordadas. Um problema que a gente teve muito sério nesse sentido foi o próprio filme Histórias Cruzadas, que é uma produção que traz uma personagem branca vivida aqui pela Emma Stone, que é a protagonista, e o papel dela aqui é realmente de escrever um livro sobre mulheres negras, empregadas domésticas negras, contando a sua história. A produção é praticamente do começo ao fim totalmente voltada para a história da personagem da Emma Stone, deixando as empregadas domésticas, que são o foco da narrativa, como personagens adjacentes e coadjuvantes. Elas ficam ali nas beiradas. E essa questão foi tão séria que até mesmo a própria Viola Davis, em uma entrevista, admitiu que se arrepende de ter feito o filme pela forma como as personagens negras, as domésticas, foram tratadas. Gente, o filme é sobre elas e nenhuma delas é protagonista. Isso é muito problemático, viu? Além disso, a própria Bryce Dallas Howard, que é uma das protagonistas ali que faz uma mulher racista, uma dona de casa racista, ela foi veemente e categórica ao falar, durante o período dos protestos em virtude da morte do George Floyd, que o filme Histórias Cruzadas era um desserviço. Ela fala que a produção não é a melhor opção para você assistir se você quer entender o racismo de forma mais profunda. Essa abordagem da submissão do negro ela é totalmente errada, ela é historicamente equivocada, porque a gente tem não apenas figuras importantes que ajudaram a relatar a historicidade da escravidão afro-americana de forma tão realista, como foram pessoas que verbalizaram e muito as suas próprias histórias como sendo pessoas negras. O próprio estadista Frederick Douglass fez isso muito bem nos seus livros, relatando a sua própria jornada, sendo muito categórico na forma de contar a sua própria história. E em se tratando dos filmes que erraram, a gente tem uma lista infindável aí de produções que contam a história de pessoas negras pela ótica errada. Uma das produções mais recentes que foi aclamada pela crítica especializada e pela própria academia foi Green Book. Essa produção, gente, ela é muito problemática porque ela vai desde a biografia escrita pelo filho do motorista italiano. O próprio motorista, ele era um personagem bem racista, e aqui o personagem do Mahershala Ali é abordado de uma forma totalmente omissa, obtusa, é um personagem que é um pouco obsoleto também em relação à sua própria cultura, algo que a própria família do músico já refutou e mostrou seu desgosto em relação à produção, dizendo que ela não era precisa na hora de tratar o personagem, o músico Don Shirley. Na época, o filme gerou uma repercussão muito negativa justamente sobre a abordagem equivocada. A história ela não tá batendo ali com os fatos reais, e se a própria família reclamou da falta de abordagem do próprio seio familiar desse músico, então, gente, eu creio que Green Book é um dentre tantos outros filmes que faz um desserviço na hora de relatar casos de racismo. Além disso, a gente tem outras inúmeras produções que trataram o racismo de forma bem equivocada pela ótica do Salvador Branco. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma lista bem caprichada, trazendo as principais ou algumas das mais importantes para vocês conhecerem, mas a gente tem aqui, para citar algumas, como Mississippi em Chamas, lançado em 1988. A gente tem aqui também Tempo de Glória, lançado em 1989. Temos também Estrada para a Glória, que traz aqui o astro Josh Lucas. Essa produção foi lançada em 2006. Conduzindo Miss Daisy, com Morgan Freeman, é outro clássico que tem uma má representação do racismo pela ótica do Salvador Branco também. Além disso, nós temos também Um Sonho Possível, que rendeu o Oscar a Sandra Bullock, que também é bem problemático, que traz o personagem do Michael Oher, que é um jogador de futebol americano aqui, sendo apresentado como um cara que é
simplesmente aquém a sua própria realidade, não consegue se defender e depende de uma salvadora branca para ter a sua história redefinida. O próprio Michael Oher chegou a fazer duras críticas em relação ao filme. E além disso, a gente tem outros filmes recentes aí, como até mesmo Estrelas Além do Tempo, que acrescentou um personagem branco que não existe na história real e desenvolveu uma cena super heróica, que é aquela famosa cena do banheiro, em que o Kevin Costner derruba a plaquinha do banheiro que separa banheiro para mulheres brancas, para mulheres negras, e ali ele ainda solta uma frase de efeito aí, que é o ápice do white savior, do salvador branco, que é: aqui na NASA a cor do xixi de todos é a mesma. Que assim, distorceu o foco da conversa, que é justamente abordar o racismo sistêmico. E esse é um dos principais problemas que esses personagens que são salvadores brancos trazem para as narrativas que são focadas em personagens negros, porque além de desviar o foco da discussão sobre como o racismo foi incrustado na sociedade, eles ainda tratam a temática do racismo de uma forma muito rasa e muito efêmera, não se aprofundando em questões técnicas e realmente categóricas que ajudaram a fazer com que o racismo se tornasse algo que é até hoje muito vivo e que está gerando morte de muita gente, não apenas nos Estados Unidos, como no Brasil e em tantas outras partes do mundo. Os filmes sobre racismo, eles precisam ser focados no problema e em soluções reais e genuínas. A maioria desses filmes traz aquela mensagem pacífica e inspiradora de vamos todos dar as mãos e não existe cor, e aquela mensagem toda que assim é poética, é bonita no papel, é bonita num diálogo, mas a gente sabe que não traz mudanças genuínas. E o cinema tem um poder gigantesco de, por meio das suas histórias, gerar mudança e plantar semente na audiência. Então, quando esses filmes focam nos salvadores brancos, a gente continua perpetuando um problema tão crônico que ainda vai render no sangue de muita gente. E se você gostou desse Rafa Explica Salvador Branco, me diz aqui nos comentários, porque daí eu vou continuar produzindo mais vídeos para esse quadro. Não esquece de também me acompanhar lá nas redes sociais, estou no Instagram, no @rafagomes, e lá no Facebook também, no Flick Geek, ok? Um beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.